Meu nome é Norma, eu tenho 63 anos. Antes de eu conhecer a igreja, eu vivi uma vida assim bem desregrada, né? Eu namorava, a gente viajava muito, bailes, e aí eu me casei, né? Quando eu me casei, a minha vida, eu achava que ia ser muito bacana, mas foi muito atribulada. Eu tive uma filha e essa filha nasceu com um problema de enfermidade muito grave e precisaria de um transplante, né? Então, a minha vida ia de mal a pior, né? Todo dia era uma surpresa desagradável e eu tinha a minha sogra, né? Que ela era de uma outra denominação. Então, quando a nossa vida chegou assim num fundo de poço, que a gente era doença da minha filha, doença incurável, meu marido que estava sempre sofrendo um acidentes perigosos, né? Batia carro, a gente já tinha caído num abismo, muitas coisas, né? Só desgraça. Então, nesse dia, minha sogra, ela apareceu na minha casa e a gente tinha mudado, né? Tipo assim, vamos mudar. De repente é o local que a gente mora, vamos mudar de vida. E no primeiro dia que a gente mudou, então as pessoas foram lá em casa, né? Falaram, nossa, e agora? Como é que tá? Tudo bem. Mas na primeira noite que a gente mudou, meu marido sofreu um acidente. E eu disse pra minha sogra, eu falei, olha, não tá bom, tá pior. E ela, por ser de uma igreja tradicional, ela falou assim, vocês estão passando por isso porque vocês precisam ir para Deus. Meu marido já frequentava, né, quando ele era criança, e ela achava que só a denominação dela é que iria salvar. Se eu soubesse que era o diabo, então eu ia pedir para Deus nos livrar. Mas como a senhora está falando que é Deus, então eu só vou esperar Deus nos matar. Eu comecei a ir nessa denominação, mas eu ia meio que obrigada. E eu tinha um tio que na época ele já frequentava a Igreja Universal. E eu via a mudança na vida dele, que ele bebia muito, ele parou de beber, ele mudou de vida. E ele sempre falava para mim ir. E aí teve um dia que eu fui na Igreja Universal e eu me senti muito bem. Mas antes de ir na Igreja Universal foi interessante, porque eu fui nessa denominação e no meu pensamento eu falava assim, Deus, eu tinha um temor, né? Deus, eu sei que o Senhor está aqui, mas para mim entrar aqui eu preciso transformar, eu preciso tirar meu brinco, eu gostava muito de brinco, eu me maquiava, mas eu sei que o Senhor está aqui, mas eu vou para uma outra igreja, eu vou visitar uma outra igreja. Tudo isso eu falando com Deus ali no meu pensamento, né? E fui. No dia que eu cheguei lá, eu achei interessante, porque a minha filha, devido ao problema dela, ela chorava muito. E ninguém tinha paciência com ela, nessa outra denominação. E lá não, lá eu cheguei, eu fui bem recebida. A minha filha, ela chorou o tempo todo, mas ninguém falou nada, né? As pessoas tentaram me ajudar. E eu, lá também, eu falei com Deus, né? Eu falei, Deus, se o Senhor está aqui, então eu vou saber que o Senhor está aqui, né? Vai dar tudo certo. E a reunião foi ocorrendo assim, foi tudo muito calmo, tudo muito tranquilo. Parecia que eu já fazia parte daquele lugar, né? E a partir daí eu comecei a ir na Igreja Universal. Meu marido foi junto, a gente começou a ir junto, mas nesse tempo, né, de mudança, ele acabou sofrendo um acidente e ele acabou falecendo. E aí foi o meu fundo de poço, porque ninguém sabia da enfermidade da minha filha ou a gravidade da enfermidade dela, né? Era eu e ele. E aí eu fiquei perdida. Então foi aí que eu comecei realmente a buscar muito. E foi interessante que no dia que o meu marido morreu, o teto da minha casa, ele desabou. E ele quase desabou em cima da minha filha. Ela tinha 3 anos nessa época. E eu já tinha uma outra filha também, né? Mas eu tinha essa minha mais velha, mas essa minha filha era a minha filha mais nova, de 3 anos. E o teto desabou. E quase caiu em cima dela. Então foi uma noite assim muito, muito difícil, muito estranha, né? E eu fiz um voto com Deus e eu era muito orgulhosa. Nossa, eu era muito, muito, muito orgulhosa. Eu orgulhosa no sentido assim de sempre ter ajudado as pessoas, mas nunca ter sido ajudada por elas. Então eu me sentia mal, né? Em precisar, porque eu nunca precisei, né? E aí eu fiz
fiz um voto com Deus e as pessoas queriam me ajudar. Aí eu estava sem trabalho, né, sem marido, com uma filha doente, e eu não sabia mais o que fazer. Então eu tive vários fundos de poço, né? Minha vida foi bem conturbada. E aí eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor permitir que a gente passe essa noite, corra tudo bem, amanhã eu saio daqui. Porque nessa época eu já estava começando a caminhar, né? Na igreja, eu estava começando a entender o que era Jesus. E aí eu saí, fui morar com os meus familiares. Eu não queria, nunca precisei, eu sempre ajudei, mas eu precisei deles, né? Fui morar com eles e aí começou minha luta, trabalho, filha doente, não tinha quem olhasse, naquela época não tinha creche, não tinha a facilidade que hoje tem, né? Mas mesmo assim a gente foi levando, né? Um ajudava, outro ajudava, e foi assim que eu comecei a caminhar, até que chegou uma época que eu falei para Deus, né? Minha filha vivia em hospital, eu falei, Deus, a minha filha vai viver o tempo que for determinado por ti, mas nesse tempo ela não vai ter nada. Eu vivi essa fé, né? Meio inocente, meio assim, e aí ela viveu bem, ela viveu mais alguns anos, né? Viveu bem, mas Deus levou, realmente. E aí eu já estava mais na fé, né? Já estava mais alicerçada na fé. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Era muito complicada a minha vida, trabalho, filha, pai. E aí até que eu comecei a ir. Quando eu comecei a aprender, né? O que era o Espírito Santo, para que o Espírito Santo servia. E aí eu comecei a buscar. E foi interessante que eu tinha muitas lutas interiores, né? Eu vivia cercada de muitos problemas. Mas nesse dia, eu me lembro assim, eu fui realmente, porque eu falei, meu Deus, é muita luta, muito problema, eu não vou conseguir, né? E aí nesse dia eu comecei a buscar, então eu falava para Deus que eu só queria Deus, eu queria conhecer Deus, eu queria esse Espírito dentro de mim. Então foi uma guerra muito interior. Eu senti, assim, sabe, alguma coisa me sufocando, quase eu falei assim, Deus, não me importa o que vai acontecer comigo, eu só quero te conhecer, eu quero a tua presença dentro de mim. E Deus, ainda que seja para mim te receber aqui e morrer, se o Senhor quiser me levar, pode me levar, né? E aí foi aquela luta, e eu perseverando, clamando o Espírito Santo, e aí aquela coisa ruim foi passando, e veio aquele refrigério, uma alegria, é como se eu tivesse assim, saído do chão, sabe? Um fogo, uma alegria, uma paz. Então, a partir daquele momento, eu me sentia muito diferente. Eu era muito briguenta, né? Eu era muito de tirar satisfação com as pessoas, não levava desaforo para casa. E eu vi que eu fui mudando, eu comecei a ter uma paz muito grande, as pessoas começaram a notar a mudança em mim. O Espírito Santo é tudo, né? O Espírito Santo, ele é a minha luz, minha direção, ele é meu pai, ele é meu amigo, ele é meu tudo. Bom, o que eu tenho para falar para cada evangelista é assim, que, como eu disse que na minha época, né, era tudo muito difícil, a gente não tinha essa facilidade que a gente tinha hoje. A gente tinha o quê? A palavra de Deus. A gente não tinha tempo, mas a gente tinha a palavra de Deus, então a gente meditava na palavra de Deus dia e noite. A gente não tinha o suporte que a gente tem hoje. Então eu digo para vocês que não importa a luta que vocês estão passando, né? Às vezes a gente acha que a luta da gente, ela é única, e não é. Quando a gente olha lá para o lado, tem pessoas passando isso maior, por mais problemas que a gente está passando, mas o mais importante é a gente se alimentar. E como que a gente se alimenta? É buscando em Deus, é buscando na palavra de Deus força, o ânimo, a disposição. A gente tem que aprender que ao longo da vida a gente não deve jogar as nossas responsabilidades para os outros. A gente tem que encarar os problemas de frente e saber que Deus é com a gente. E crer que esse Deus é vivo, que Ele está ali, e Ele é tão real. Quando você se entrega, quando você, na tua luta, você confia, você vê que Ele é real. Você pode até tocar, né, se você quiser, mas tudo está onde? Tudo está na palavra, está na comunhão, na dependência de Deus. Então dependam de Deus, dependam da palavra de Deus, se alimentem do Espírito Santo e busque como, sabe, a coisa mais importante da vida de vocês.